Olá, meninas, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de recheios do nosso módulo de bolos. Agora nós vamos aprender o recheio passo a passo do nosso bolo de frutas. Vai ser um creme belga com frutas, tá? Então eu já tenho aqui tudo que a gente vai precisar e vou passando para vocês, tá bom? Bom, como eu vou começar o preparo do recheio, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui meia lata de pêssego em calda. Que eu fiz? Parte eu piquei e a outra parte eu deixei inteiro pra gente poder fazer a decoração do bolo, tá? Tenho aqui uma caixinha de morango, parte picada, e os mais bonitos deixei para decoração do bolo. E tenho 2 kiwis. Um tá aqui inteiro, apenas descascado, e o outro eu piquei em cubos para nós utilizarmos no recheio, tá? Então, lembrando que aqui as frutas inteiras nós faremos a decoração do bolo e as picadas nós utilizaremos no recheio, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou deixar essas frutas picadas, vou levar para a geladeira, reservar enquanto eu faço o recheio. E aí depois nós mostraremos a montagem do bolo, tá bom? Como eu expliquei para vocês, nós faremos primeiro as massas, depois recheios, coberturas e depois a finalização do bolo. Porém, quando vocês forem fazer esse bolo de frutas, já façam esse passo de deixar todas as frutas picadinhas enquanto faz o recheio, que assim que o recheio esfriar, você já vai ter tempo para utilizar. Outra coisa, aqui no morango, eu tenho aqui meu morango picado. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar algumas colheres de açúcar. Açúcar refinado normal, tá? Então, eu vou colocar aqui 1, 2, espalhando bem entre eles. 3 colheres, é o suficiente para essa quantidade aqui. Então, eu cobri os meus morangos com açúcar, vou dar uma misturadinha. Nada muito técnico, assim, é bem simples. Só coloquei aqui e eu vou reservar esse morango dessa forma. Por quê? No momento que a gente for utilizar, que passar o tempo da gente preparar o nosso recheio, o recheio esfriar, ele vai soltar uma calda bem vermelhinha e o morango não corre o risco de ficar chorando dentro do bolo, sabe? De desidratar dentro do bolo, ficar com aquele aspecto de azedo. Então, quando nós fazemos isso, a gente como eu posso dizer, essa oxidação dessa fruta, a gente acaba acelerando um pouquinho. Então, ele vai desidratar e quando a gente utilizar no bolo, ele não vai soltar tanto líquido e a gente não corre o risco de o bolo ficar molhado demais ou ficar com aquele aspecto de que o morango não era fresco, alguma coisa assim, tá bom? Eu vou pôr uma colherinha de açúcar aqui no meu kiwi também. Por quê? Apesar desse kiwi estar maduro, ele também é ácido, vou pôr um pouquinho mais. Ele também tem um ácidozinho igual ao morango. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Que aí, para dar uma neutralizada naquele azedinho, o kiwi também vai desidratar, mas é bem pouquinho, tá, gente? Não vai ser igual ao morango. Ele dá uma desidratadinha, vai soltar uma caldinha também, mas menos do que o morango, tá bom? Então, eu fiz aqui o mesmo processo que eu fiz com o morango, eu fiz com o kiwi. O pêssego em calda, ele já é em calda, já tá com aquela caldinha, já tá com... Não é muito ácido, é docinho, não preciso fazer nada com ele, apenas picar. Agora, as frutas in natura, eu preciso desse processo, tá bom? Não sei se vocês percebem aqui, ó, mas o nosso bolo vai ficar com um colorido maravilhoso, tá vendo? As cores, assim, ficam bem bonitas, né, ó. Então, ele vai ficar um bolo bem vistoso, bem chamativo.
Aí eu reservo as minhas frutas, vou deixar aqui de lado, depois eu vou cobrir direitinho e levar para geladeira. E o nosso processo agora é com relação aos ingredientes do creme belga. Como eu expliquei para vocês, tenho sempre aqui uma panela de fundo grosso, né? A minha de fundo triplo, se vocês não tiverem, não tem problema, só tem que ser uma panela de fundo bem grosso. E eu vou adicionar aqui os meus ingredientes, que são um leite condensado, de caixinha ou lata, né? Vocês que comprem aí a preferência de vocês. A mesma medida do leite condensado de leite, leite comum integral. Uma caixinha de creme de leite, é 200 gramas de creme de leite aqui. É importante que seja de caixinha porque não tem soro, tá? E aí nessa receita a gente precisa que ele seja assim, não precisa ter soro, tá? Tenho aqui uma gema. Eu já dei uma batidinha nela, vou segurar aqui a pelinha. Ó, a pelinha ficou aqui, tá? Então, já não corre o risco da gente coagular. Aqui eu tenho uma colher de sopa de essência de baunilha. Se quiser colocar mais ou menos, fica a seu critério, tá? E uma colher de sopa também de amido de milho. O que eu vou fazer aqui? Vou mexer bem esses ingredientes. Aqui não dá para eu virar muito a panela, mas vocês vão ver comigo como vai ficar lá no fogo, tá bom? Então, eu mexo bem aqui esses ingredientes, misturo direitinho. Vou dar uma mexidinha aqui com o meu fouet. Então, sempre vai levar algum recheio que vai pro fogo, mistura todos os ingredientes antes. Lógico que algumas situações são diferentes, a gente precisa levar alguns ingredientes antes e depois ir adicionando ingredientes, mas quando a gente vai levar, por exemplo, eu vou colocar um brigadeiro e eu preciso do leite condensado, o chocolate, a manteiga, eu misturo tudo antes. Mesmo que os ingredientes não se misturem por completo, eu misturo antes na panela, fora do fogo, e depois já levo para o fogo misturado, tá bom? Isso facilita o processo, evita que a gente perca o tempo de, às vezes, perca ingrediente, às vezes um ingrediente você coloca na panela primeiro, quando você vai colocar o outro, o primeiro ingrediente já começou a queimar. Isso é o cuidado que a gente tem que tomar para não ter perda, tá bom? Então, eu já misturei aqui, tá bem uniforme, os ingredientes. Agora sim eu vou levar pro fogo. E vocês vão ver comigo como que vai ficar, tá bom? Bom, meninas, minha panela já tá aqui no fogo. Fogo baixo, tá? Então, eu vou ir mexendo. Você pode mexer com fouet ou você pode mexer com um pão duro, uma espátula, né, de silicone, o que vocês acharem melhor. E aí eu vou mostrando para vocês aqui o ponto do nosso recheio, tá bom? Tá vendo que os ingredientes aqui eu trouxe para a panela já bem misturadinho, né? Pra gente não ter problema de coagular ou de criar gruminhos. A nossa maisena, bom, o nosso amido que corre o risco de criar gruminhos, né? Então, aqui, quando a gente já mistura antes, a gente já evita esse processo. Então, vamos lá, é só ir mexendo aqui com calma, não precisa mexer a todo momento. Quando a gente perceber que começa a levantar a fervura, aí a gente mexe mais vigorosamente para poder não
não criar grumos e não queimar o fundo da panela, tá bom? Então, vamos lá, vamos ir mexendo e eu vou ir mostrando aqui pra vocês. Bom, meninas, peguei aqui meu pão duro, tá? Que aqui eu consigo raspar melhor o fundo da panela. Ele começou a ferver, tá vendo? Começou a querer ferver. Aí eu vou mexendo mais vigorosamente que ele já começou a engrossar. Já tá mudando a textura do recheio, tá bom? Vou manter aqui a lente um pouco afastada. Ó, a textura já vai mudando, tá vendo? Então, vamos lá, mexendo. Ele vai engrossar mais um pouquinho. Sempre com cuidado para não pegar no fundo da panela, não grudar, né? Vamos lá, já tá quase pronto. Bom, meninas, já estamos aqui com o nosso recheio pronto. Não precisa ficar duro no fogo, porque ele vai endurecer quando a gente colocar na geladeira. Olha a consistência, parece um mingau, tá? Tá vendo? Então, eu vou aqui transferir ele para outro recipiente. Não posso deixar na panela, tá? Porque a panela o fundo é muito grosso e pode acabar queimando o recheio depois de pronto. Bom, meninas, ó, a consistência, tá vendo? Ele não fica líquido, ele cai em pedaços, né? Assim, como se fosse um mingau mesmo. Sabe esse mingau que a gente prepara para criança, sabe? Ele é assim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um papel filme. Eu vou embalar com plástico filme bem rente à superfície dele. Então, o que é isso? Ele ainda tá quente, eu vou embalar encostando na superfície do meu recheio. E por que isso? Se eu não fizer isso, quando ele estiver frio, ele vai criar uma pelinha. E essa pelinha a gente não vai utilizar, porque ele vai ficar duro, vai ficar diferente, uma textura diferente. Fazendo dessa forma, quando eu tirar, ele vai estar perfeito e não vai criar essa pelinha mais dura por cima. Tá bom? Tá vendo, ó? Já coloquei aqui rente, encostei aqui no meu recheio, ó. Tá vendo? O plástico filme tá bem encostadinho no recheio. Vou levar pra geladeira. A gente vai reservar, a gente já reservou as frutas e tudo mais. E nós aprenderemos ainda outros recheios, aprenderemos as coberturas e depois nós faremos as montagens dos nossos bolos. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado dessa aula. Espero que aproveitem esse recheio e que façam várias receitas com ele. Vocês podem fazer o bolo de frutas, mas vocês também podem fazer tortas de frutas. Vocês podem fazer tarteletes pequenininhas para pequenas recepções, até como doces finos, fica maravilhoso. Pode criar doces em copinhos para vocês fazerem com esse recheio, vai ficar muito bom também. Pode saborizar esse recheio, vocês podem utilizar, ao invés da essência de baunilha, colocar pastas
que hoje em dia nós encontramos nos locais, nas lojas especializadas de confeitaria, pastas saborizantes de pistache, frutas vermelhas, vários sabores, e nós podemos saborizar esse recheio. Se bem de que assim já é delicioso e assim ele é muito básico, então combina com tudo. Espero que vocês tenham gostado, que criem bastante, inventem bastante receitas novas utilizando esse recheio e que compartilhem no grupo depois pra gente ver como ficou, tá bom? Beijo e até a próxima aula!